Eu ia dizer que eu consegui aqui também com o Xbox Game Bar aqui. Se precisar, só avisar. Fiz o teste e saiu o áudio. Show de bola. Boa. Então Vamos já dois. podemos iniciar? Bora. Bom, bora lá então. Bota aí pra gravar o máximo que tiver. Aqui tá quanto gravando mais já. gente. Show de bola. Bom, Vini, Boa, então tá. agora tá contigo aí, cara. Tá nas tuas mãos. Vai Boa. com tudo. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a tela já? Sim, aparecendo aqui. Boa. Pô, então vou falar um pouquinho sobre a Glad Ajax, né? E o time que tá em peso, como tô gostando, que tá com audiência boa lá também da equipe. Aí o Eric falou um pouco, né, de como ele me conheceu, etc., como é que a gente trabalhou junto. E eu coloquei aqui uma trajetória rápida, né? Desde quando eu conheci o ServiceNow, o Eric tá aqui, ó. Que eu entrei lá na Globo, né, em 2017, como estagiário. Aí que eu conheci o Eric, né? Ele já trabalhava lá desde aquela época já com o ServiceNow. E ali que eu tive meu primeiro contato, de fato, com a plataforma. Como ele falou, eu não era desenvolvedor ainda, então eu estava mesmo com processo que interagia com o GloboService, com o ServiceNow. Na época a gente chamava o ServiceNow lá com um nome específico, né? E foi ali que eu tive o primeiro contato com a plataforma, mapeava os processos, etc. Teve um momento, sim, que eu saí da empresa, fui para outra empresa, etc. Trabalhei com outra plataforma que não foi ServiceNow, foi o Salesforce. E depois, em 2019, eu fui lá e voltei para a Globo, para trabalhar também com o ServiceNow, também no time de processos, e conheci algumas pessoas maravilhosas, né? Atuei bastante, dessa vez com processos de fato da ferramenta, então foi meio que uma transição muito natural para eu começar como um cara de processos, que via a parte da plataforma, até começar mais pro lado do desenvolvimento, o lado mais técnico. Foi uma parada muito natural, porque naturalmente eu comecei a me interessar um pouco mais pela plataforma, consegui avançar nas minhas demandas e fui cada vez ficando mais técnico, até que surgiu uma oportunidade, né? E eu fiz o processo seletivo e entrei para esse time maravilhoso que está aqui, né? Tá faltando gente na foto, mas que acaba se ajudando todo dia e me dando cada vez mais experiências nessa plataforma que é maravilhosa, né? Então, Eu só não vi o Thiagão de bodybuilder aí, hein? tava tentando tirar foto, tentando tirar print. Falar um pouco ainda, cara. E nem Essa aí tava no meu auge, hein, cara? tá. E nem o Gui. O Gui também não tá de bodybuilder aí na parada, não. Mas muito bom, bora lá, Vivi. Boa. Aí desde então, faz mais ou menos 1 ano e pouco que eu já comecei a atuar na plataforma como desenvolvedor de fato, né? Antes eu estava com processos, então estou com uma trajetória um pouco longa já, né? De venda, atuando dentro da plataforma, com funcionalidade na plataforma. Aí o objetivo dessa apresentação aqui, eu dividi em 2 etapas, né? Para falar do Glad Ajax e dar alguns exemplos dele no final, práticos, vou fazer com vocês na instância, na PDI, mas primeiro também apresentar bem rapidamente alguns conceitos básicos que faz sentido quando a gente está atuando com o Glad Ajax dentro de um client script, e pode surgir algumas dúvidas de por que eu usei isso, como é que funciona isso, então eu resolvi colocar aqui também na apresentação para poder ficar um pouquinho mais redondo de entender de fato alguns pré-requisitos para poder usar o Glad Ajax e você entender o que você está fazendo, né? Aí eu coloquei aqui um sumário para poder especificar mais como eu vou passar sobre cada coisa. Primeiro eu queria falar um pouco mais sobre, um pouco melhor, né, sobre o modelo de cliente e servidor, que é o lado do cliente, o lado do servidor, para a gente entender um pouco mais sobre aonde o Glad Ajax entra nisso, né, mais para frente, quando for falar da esquematização dele de fato. Falar um pouco sobre o que é o Client Script, que é onde a gente aplica o Glad Ajax para poder o trabalho dele funcionar, o que é o Script Include, passar bem brevemente nos dois, que não é o foco, e aí, de fato, no ponto 4 ali, falar da composição do Glad Ajax, passar sobre o cabeçalho dele, tudo direitinho, que significa cada linha de código, depois falar um pouquinho sobre objetos, JavaScript, JSON e XML, porque você vai utilizar isso dentro do Glad Ajax, mais especificamente para a transmissão de dados, né, do lado do servidor para o lado do cliente. Você vai ver XML, vai ver JSON,
mesmo para conhecer. E ele no ponto 6, tipo, fazer uns 4 exemplos com vocês, se der tempo, sobre colocando o Glide Ajax de fato na prática, né? Colocando a formatação e fazendo alguns exercícios, que eu vou ler aqui para hoje. Aí, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, mas eu não estou vendo o chat direito. Então, se quiser me interromper, pode me interromper à vontade. Eu te aviso aí, Vini. Eu te aviso. E, pessoal, tem a mão aí. Quem quiser levantar também, fica à vontade, tá? Show. Aí o primeiro ponto é aquele ponto ali do lado do cliente e do lado do servidor, né? O que é isso e como é que isso mais para frente vai impactar o entendimento do Glide Ajax de fato? Para quem nunca viu isso ainda, acredito que alguns já tenham visto, o lado do cliente é justamente quando, por exemplo, no ServiceNow mesmo, quando você está mexendo ali na sua instância, o lado do cliente são todas as funcionalidades, scripts e lógicas que rodam ali no seu browser, sabe? Sem precisar de qualquer interação fora do seu browser. Então, se você está preenchendo um formulário, aquele preenchimento do formulário está rodando ali no seu browser. Se você está acessando o portal, está acessando o seu portal ali do lado do cliente, no seu browser. Então, essa parte, assim, que tudo está no seu dispositivo do usuário final, isso é o lado do cliente. Já em contrapartida, né, que é o outro lado, que é o lado do servidor, é exatamente a outra parte, né, que é tudo que você precisar buscar informações de um banco, de uma base de dados, se você quiser retornar para o lado do cliente, você quiser fazer algum cálculo específico, precisa ser feito em alguma tabela, aí sim você precisa fazer requisições, né, solicitações para o lado do servidor, porque isso não pode ser feito do lado do cliente muitas das vezes porque você não tem essa informação lá. Vamos supor, por exemplo, que você está mexendo num formulário no próprio ServiceNow, que o Eric estava até falando, né, sobre o catálogo de serviços, e você precisa fazer um cálculo específico com informações de uma tabela. Você não vai ter essas informações, muito provavelmente, do lado do cliente. Então, você vai precisar buscar essas informações dinamicamente no servidor e trazer para calcular do lado do cliente. Deu um bagulhinho para mim, alguém levantou. É, a mãozinha, o Diego. Ah, tá. Ele levantou a mão aí. Manda bala, Diego. Então seria uma busca no banco de dados, nesse client server. Isso, basicamente isso, entendeu? Quando você está fazendo uma busca no servidor, muitas vezes você está fazendo uma busca no banco de dados, nas tabelas, entendeu? Certo. Só pegar um complemento aí, até para ajudar o Diego. Existem scripts, Diego, que rodam do lado do cliente, existem scripts que rodam do lado do server. Isso aí é uma mágica também que o ServiceNow faz, e é bom a gente saber pelo menos os principais. São muitos tipos de scripts que o ServiceNow tem. É bom saber pelo menos os principais, que são os que vocês vão encontrar na maioria nos projetos. Então, quando vocês falarem, assim, tem uns que são muito distintos. Client script, o nome já diz, roda do lado do cliente. Script include, que aí eu estou trazendo logo esses dois, que são os que o Vini vai usar para o Glide Ajax. Script include é server. Então, assim, a mágica do Glide Ajax é essa, né? Fazer a comunicação que o Vini está mostrando aqui entre os dois. Mas tem coisas que só rodam do lado do server e tem coisas que só rodam do lado do cliente, tá bom? Entendi. Obrigado. Isso, exatamente isso aí. Aí, tipo, o Eric falou, né? Eu vou falar aqui sobre Client Script. E Script Include, que é justamente isso, né? O lado do cliente, é o Client Script, como o próprio nome já diz. E os scripts, né, que são rodados ali, executados do lado do servidor. Um exemplo desses scripts é usar o Script Include da ServiceNow para poder criar isso. E o Glide Ajax entra no meio fazendo justamente essa ponte, né? Você quer pegar uma informação do lado do servidor e trazer para o lado do cliente, você usa o Glide Ajax num Client Script, por exemplo, para poder puxar uma informação usando uma função, um método específico dentro do Script Include, que vai rodar esse script do lado do servidor. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, mais detalhado isso, tá bom? Agora, né, Client Script, que a gente falou aqui, se você quiser pegar lá no menu da sua instância, né, da sua PDI também, só colocar ali no Python Navigator Client Script, que você vai ver. Tem os Client Scripts de catálogo, tá? E os Client Scripts gerais, que você pode executar nas tabelas específicas. Esse aqui seria só para a tabela mesmo de SC-Task, requisição de serviço e tarefa de catálogo. Mas, de fato, o que faz um Client Script, né? Como eu falei, ele é executado no seu browser, no navegador do usuário, ou seja, naquele dispositivo ali que você está executando, ele não faz uma interação nativamente assim com o servidor. Então, ele serve, naturalmente, eu listei aqui alguns pontos, mas ele serve justamente a você manipular algumas informações ali de formulários, tá?
e também para manipular informações no formulário e nos seus campos, nas suas variáveis que vocês criam ali dentro. Eu vi, Eric, que no YouTube vocês tiveram também uma de item de catálogo Flow Designer, né, por tempo. Sim, não é pouco tempo não, mas já fizemos algumas, inclusive, né? Várias pessoas, Daniel já esteve aqui, falou, Renan já teve, Ricardo, então uma galera já esteve aqui falando disso. Mas é um assunto que a gente gosta de trazer sempre, né? Porque é o essencial ali para a galera começar a trabalhar. Ver toda hora. Mas exatamente, é tipo assim, quando você está atuando com item de catálogo, muitas das vezes algumas coisas você não vai conseguir fazer por outras regras e você vai ter que fazer por um client script, por exemplo. Por exemplo, você mexer na regra de visibilidade de alguns campos. Aí você teria como fazer isso fora de um client script, mas também você consegue fazer com client script. Preencher a informação de um campo de um formulário com a informação com base numa informação de outro campo. Como, por exemplo, você tem um campo ali de usuário, o usuário colocou a informação dele ali de qual é o nome dele, e a partir disso você preenche automaticamente o e-mail daquele usuário. Então, isso é um exemplo que você usaria o Glide Ajax, por exemplo, porque você teria que pegar a informação do usuário, que ele preencheu ali o nome dele no formulário, aí você usa o Glide Ajax justamente para poder fazer uma requisição ao servidor e buscar o e-mail dele da tabela da base de usuários que tem no próprio ServiceNow. Aí você, com esse e-mail trazendo para o lado do cliente de novo, no Client Script você consegue setar esse valor ali no campo de e-mail do formulário. Então, é um exemplo de coisa que consegue fazer com o Client Script, como também você mexer na obrigatoriedade dos campos, etc. E o Client Script, né, ele pode ser executado quando ele é carregado, né, você atualizou a página, ele preenche, ele é carregado, ele é executado, quando algum campo é alterado, ou quando também o formulário é submetido. Aí ele pode também executar esse Client Script. Script Include, que foi o que o Eric tinha falado, que é basicamente você rodar vários scripts ou métodos, né, funções de script do lado do servidor, unicamente do lado do servidor. E ele também serve para você... Eu costumo pensar no Script Include, até coloquei escrito aqui, para quem conhece um pouco mais assim, de JavaScript, conhece um pouco sobre classes de JavaScript, eu vejo como exatamente isso. Você cria um Script Include, que você consegue salvar ali nele várias funçõezinhas que você consegue reaproveitar para outras funcionalidades também. Seja você aproveitar para chamar essas funcionalidades, esses métodos, né, essas funções, para scripts do lado do servidor também, que não seja necessariamente um script include, como também scripts que sejam do lado do cliente, como, por exemplo, um client script. Aí você consegue fazer isso configurando uma flagzinha específica no script include, que é uma que ela pode ser, que aquele script include, ele permite que seja chamado do lado do cliente também, e a partir disso você consegue no client script formatar um Glide Ajax e chamar um método, né, de um script include, jogando certos parâmetros, etc., e trazer essas informações do lado do servidor para o lado do cliente. Então, o que é importante aqui do script include em si é que quando a gente está trabalhando com o Glide Ajax, a gente trabalha no client script, colocando a formatação dele lá, adicionando os parâmetros, colocando qual é o nome do script include que a gente quer chamar para poder fazer essa requisição para o lado do servidor. E dentro do script include, ele tem uma configuraçãozinha específica, uma tagzinha que você seleciona para permitir que aquele script include possa ser acessado pelo lado do cliente. E dentro desse script include, você cria métodos, né, cria funçõezinhas ali que servem para rodar scripts dentro do servidor, né, do lado do servidor, e retornar informações lá para o lado do cliente. Então, você consegue também acessar os script include, né, todos da instância, através do Filter Navigator também, colocando o script include lá. Aí você vem aqui em System Definitions, pra, caso alguém queira ver, né, alguns que já tem default na própria instância pessoal da ServiceNow. E serve também, que eu já falei, né, mas que vale a pena reforçar, que também os métodos, as funções que você cria dentro do script include, você naturalmente vai poder reaproveitar aqueles métodos em outros client scripts. Você consegue abrir, por exemplo, 3 client scripts, abrir os Glide Ajax dentro deles, que são Glide Ajax diferentes, né, em cada um deles, e chamar esses métodos. Então, é uma coisa que você consegue reaproveitar funções dentro do script include. Por isso eu costumo fazer essa questão de paralelo com a classe JavaScript, né?
Aí, uma coisa importante aqui, né, que é a questão da relação de objeto JavaScript, um JSON e um XML. Eu resolvi falar, né, um pouco mais sobre XML, um pouco menos, mas JSON também, porque a gente acaba vendo esses termos quando está mexendo com o Glide Ajax, então faz sentido entender um pouco mais a fundo, porque eu, por exemplo, senti dificuldade quando eu estava estudando, que eu comecei a estudar um pouco mais, aí eu vi a relação, que eu estou num client script, eu quero puxar a informação no servidor, mas como é que eu consigo fazer isso, já que o client script roda do lado do cliente e eu tenho que ter um mecanismo para poder puxar essa informação do lado do servidor. Qual é esse mecanismo? É o Glide Ajax. Aí, quando você abre a documentação do Glide Ajax, você já vê esse termo XML, e se você não ficar um pouco atento assim, buscar sobre, acaba que fica boiando. Você só segue só a formatação que ele tem do cabeçalho dele, e deu certo, é isso aí. Então, acho que vale a pena, né, falar um pouco sobre XML, bem brevemente mesmo. XML nada mais é do que uma linguagem de marcação, que ele é separado assim, né? Nesses colchetes, assim, tem a tagzinha, né? O nome do atributo dele, o valor aqui em vermelho, que vai se repetindo. E quando a gente vai fazer um Glide Ajax, tem um métodozinho que é chamado justamente porque o que retorna do servidor para o lado do cliente é justamente um XML. E dentro desse XML, ele tem um atributo específico, que eu vou falar mais no próximo slide, eu acho que eu já começo a falar sobre o Glide Ajax em si, e um atributo em específico, que esse atributo tem a resposta, literalmente a resposta do que a gente vai poder usar, do que a gente quer que retorne realmente para o lado do cliente, para poder a gente usar aqueles dados. Aí eu coloquei aqui um exemplo, que o atributo é justamente esse aqui, ó, doença de resposta, justamente isso. Então, quando a gente compõe um Glide Ajax do lado do cliente e a gente criou já o método dentro do script include, eu vou fazer na prática com vocês, então vai ficar mais fácil de entender. E quando esse dado volta para o client script, a gente pega esse XML, né? Pega esse XML que retornou do lado do servidor e a gente extrai justamente o valor que tem aqui dentro, esse valor em vermelho aqui, pode ser qualquer coisa aqui, né? Em formato de string, de texto, o conteúdo desse atributo aqui para poder usar em si esse carinha aqui lá do lado do cliente, no client script, no que a gente precisar. Como um exemplo do que eu dei, né, no início, o cara bota o nome dele em um campo e ele quer que preencha automaticamente o e-mail dele. Esse aqui é um cenário. Quando voltar esse Glide Ajax voltar e retornar um XML para o lado do cliente, a gente poderia pegar aqui justamente o e-mail desse usuário. Aí, com essa informação do e-mail que veio no XML, a gente vai lá e seta esse valor no formulário lá no campo de e-mail certinho. Tá? Aí esse carinha aqui é o XML. Esse aqui é o JSON. E esse aqui é o objeto JavaScript, tá? Para quem já está familiarizado. Quem olha assim rápido acaba não vendo muita diferença nos dois, mas tem algumas diferenças. Eu coloquei aqui nessas bolinhas, aqui, essas bolotinhas, estão as documentações, tá? Que eu usei. Então aqui tem XML, JSON e objeto JavaScript, que eu coloquei para facilitar, mas depois eu vou compartilhar também. Então, tem algumas diferenças, por exemplo, o JSON ele não recebe métodos dentro dele, ele também é separado em propriedades e valores. O JSON é justamente o JavaScript Object Notation, para essa sigla aqui, e ele nada mais é do que um formato de dados também, tá bom? E ele é dividido assim também em propriedade e valor. O valor que está em vermelho, propriedade em preto, e esses valores aqui são sempre em formato de string, tá bom? E aqui não aceita função, justamente por ser em formato de string, se você colocar uma função aqui, ele vai meio que stringifar a sua função, né, com o texto dela, não vai retornar a função de fato. Já o objeto JavaScript é diferente, né? Ele recebe chave e valor também, ele também é composto como chave e valor. Ele não é um dado primário da linguagem JavaScript, mas ele é um tipo de dado também, tá? E a gente consegue, o importante, né, para essa questão do Glide Ajax, a gente consegue fazer, tanto no Glide Ajax como outras coisas também, no JavaScript puro em si, a gente consegue fazer essa conversão de objeto JavaScript para JSON e também de pegar um JSON e transformar num objeto JavaScript. Como que a gente faz isso? Eu coloquei aqui a linha de código aqui em cima e aqui, para poder exemplificar. Se eu tenho um objeto JSON e eu quero transformar, se eu tenho um objeto JavaScript e eu quero transformar ele em um JSON, eu uso esse método aqui,
tá? Dentro dessa classe JSON.stringify, ele recebe como parâmetro aqui um objeto, aí eu transformo o objeto em um JSON, e também o contrário, eu uso o JSON.parse, e ele recebe um JSON aqui como parâmetro da função, eu transformo esse JSON num objeto. Isso aqui é importante porque, por exemplo, se eu estou... A gente vai ver no exemplo isso, né? Um exemplo prático que eu vou dizer, que eu vou mostrar mais para frente, mas eu estou fazendo eu criei um client script e eu preciso pegar mais de uma informação do usuário, por exemplo. Eu tenho o nome do usuário, que o próprio usuário ele preencheu o nome dele no formulário, e eu quero pegar o e-mail, o telefone e o CPF dele e trazer essas informações do lado do servidor e jogar do lado do cliente para preencher automaticamente no formulário. Então, o cara preencheu lá o nome dele e automaticamente embaixo os campos de e-mail, CPF e e-mail preencheu automaticamente. Como é que eu faria isso? Através dos client script. Um client script justamente com o Glide Ajax. Aí eu vou lá, faço um Glide Ajax e nesse método que o Glide Ajax vai chamar dentro de um script include, ele tem que retornar, ao invés de uma informação, ele tem que retornar 3 informações. O e-mail, o CPF e o telefone do usuário. Eu posso separar, assim, em 3 métodos diferentes no script include, né? Um para retornar o e-mail, outro para retornar o telefone, outro para retornar o CPF desse usuário, como também eu poderia fazer um método só que retorna as 3 informações. Só que para eu retornar essas 3 informações, o melhor jeito de fazer isso, na minha visão, seria retornar um objeto, né, um objeto JavaScript, retornar um objeto JavaScript, que aí dentro do próprio client script eu poderia percorrer sobre esse objeto e puxar as informações, né? Porque lembra que o objeto é justamente isso, esse carinha aqui, que é dividido entre uma propriedade e um valor daquela propriedade. Então, eu poderia ter, por exemplo, e-mail e o e-mail aqui, CPF, o CPF aqui, telefone e o telefone aqui. Então, ficaria mais fácil, né? Se é uma coisa que é viável, trazer essas 3 informações em um único método, eu conseguiria trazer isso. Só que, se no XML, que é esse carinha aqui, eu retornar direto o objeto JavaScript, eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas ele não vai conseguir retornar para mim de fato um objeto. Ele vai stringifar aqui, né? Vai colocar em formato de string aquele objeto, mas que não necessariamente é um JSON. Ele vai escrever literalmente para mim object aqui no XML. Então, a maneira de eu fazer isso, para retornar um objeto via XML, é converter primeiro esse objeto em JSON, aí retornar esse JSON nesse método, e lá do lado do client script, eu vou lá e faço justamente esse parse aqui, para poder transformar esse JSON em objeto de novo, para poder acessar esses atributos de e-mail, objeto.email, objeto.cep e objeto.telefone para poder usar essas informações. Então, só para poder mostrar um pouco do XML, do que de fato é, e da composição, nessa questão do Glide Ajax, e da conversão também de objeto para JSON e vice-versa. Aí, começando aqui a falar um pouco sobre Glide Ajax, de fato. O Glide Ajax, como eu já falei aqui, o Eric falou também, né, ele permite que a gente, através de um client script, engatilhe um código lá do lado do servidor, e esse código vai estar dentro do script include, vai lá dentro de uma funçãozinha lá dentro do script include. Aí, dessa forma, é possível, né, executar consultas em tabelas, realizar requisições, a API também. Alguém perguntou no início a questão de consultar banco, etc., do lado do servidor, etc. e tal. Só que nesse caso também a gente consegue fazer outras coisas, como um exemplo que eu coloquei aqui, eu vou fazer um exemplo prático com vocês, realizar uma requisição via uma API externa, que não está dentro do ServiceNow de fato, e trazer uma informação dela, salvar ali e retornar para o cliente. Tá? Aí aqui está o cabeçalho padrão do Glide Ajax. Se vocês acessarem a documentação, vai estar justamente descrito isso aqui lá, porque vocês, toda vez que forem escrever um Glide Ajax de fato, vocês vão ter que repetir essas linhas aqui, pelo menos algumas importantes dela, mas o cabeçalho, o formato é esse. Primeiro, né, você declara uma variável, no caso aqui, a maioria das pessoas costumam colocar GA mesmo, de Glide Ajax. Aí você declara essa variável, coloca aqui um new Glide Ajax, e dentro do parênteses, em formato string, né, entre aspas simples ou duplas, você consegue colocar aqui o nome do script include, de fato, que você está querendo acessar. Porque lembra que eu falei que o Glide Ajax serve justamente para do lado do client script, que é o lado do cliente,
você escreveu o Glide Ajax no Client Script, e com essa formatação que você escreveu lá, que você declarou no Client Script, você consegue fazer essa requisição para o lado do servidor, né? Naturalmente dentro de um script include, e dentro desse script include você consegue acessar um método e retornar essa informação para o lado do cliente de novo, o Client Script. Aí como é que a gente faz isso? Justamente no cabeçalho, na formatação do Glide Ajax. Então aqui a gente cria uma variável GA, cria uma variável com nome qualquer, né? Eu costumo colocar GA e é o padrão que costuma ser feito. Instancia o Glide Ajax e aqui dentro do parênteses, em formato de string, você coloca aqui o nome do script include, que você quer acessar, que contém esse método que você quer rodar esse script do lado do servidor. Depois você coloca esse GA e adiciona um parâmetro usando esse método addParam, que é o método específico do Glide Ajax. Dentro dele tem esse nome de parâmetro aqui, sysparmName, que ele vai receber justamente aqui, após a vírgula, qual o nome em formato de string também do método que você quer acessar dentro do script include. Dentro do script include, então, por exemplo, eu estou no script include Hello World aqui, ele tem várias funções dentro dele, né? Porque pode ser uma coleção de funções, e eu quero acessar uma função específica. É nessa linha 2 aqui, nesse addParam, que é o parâmetro sysparmName, que eu coloco aqui o nome dessa função específica. Aí aqui, como outro parâmetro, quando você quer fazer uma requisição ao servidor, muitas vezes você está mandando uma informação, para com base naquela informação que você pegou do lado do cliente, você consiga buscar uma outra informação que só existe do lado do servidor e trazê-la para o lado do cliente. Então aqui você adiciona um outro parâmetro, tá? E você coloca o nome do parâmetro que você quiser aqui, e esse parâmetro vai ser a informação que você quer levar do lado do cliente para o lado do servidor. Então não se preocupa com esse spam e username aqui, porque você pode colocar aqui o nome que você quiser, que é o nome justamente daquele parâmetro da informação que você quer levar do lado do cliente para o lado do servidor. E aqui na quarta linha, justamente, ele faz um ga.getXML, e entre parênteses ali ele coloca aqui uma função de callback, que está declarada aqui embaixo, mas vamos por partes. Aqui, justamente, ele faz o que eu tinha comentado, né? Porque quando eu me deparei a primeira vez com esse getXML aqui, eu concluí a formatação do Glide Ajax, funcionou e é isso aí. Só que vale a pena lembrar aqui que nesse momento, né, que ele está fazendo esse getXML, com uma função de callback aqui dentro, é o momento que ele já está puxando, que ele vai puxar, né, essa informação do XML que veio lá do retorno desse método aqui, que ele está puxando desse client script. Então, aqui dentro, ele coloca, no parênteses, né, depois do getXML, uma função de callback, e essa função de callback ela fica aqui embaixo, tá bom? Ela fica aqui embaixo com um parâmetro de resposta. Aí você cria uma variável de resposta e tem essa sequência de métodos aqui, que justamente ele busca, dentro do XML que teve de retorno, lá do script include, aquele atributo answer, de resposta, que é esse carinha aqui que eu tinha comentado antes, do XML que retorna. Isso aqui é só de exemplo, tá bom, pessoal? Eu que incluí esse atributo aqui para poder ficar um pouco mais visual. Então, acontece isso, né? Tem essa função de callback que ele cria aqui, e quando estiver pronto, quando essa informação estiver retornada, ele vai lá e retorna, e nessa linha aqui, ele vai lá e puxa aquela informação que está dentro do atributo, né? O valor do atributo answer que veio do XML. Aí que no caso foi só um exemplo, né? Que ele faz um alerta ali no próprio formulário para poder exibir qual foi o valor dessa resposta. Só pegar um gancho aí, Vini, que você está falando. Claro. Pessoal, o Glide Ajax, ele, dentro do ServiceNow, ele é inspirado numa coisa que já existe no mercado aí, né? Então, quem já trabalhou com JavaScript sabe que existe o Ajax lá. E aí, até para vocês tangibilizarem tudo isso que o Vini está falando dentro do ServiceNow, vou trazer aqui um exemplo que vocês vão conseguir pegar. A gente entra lá para preencher um formulário em qualquer site. Estou lá fazendo cadastro num formulário do banco novo lá que ele me mandou. Aí estou preenchendo algumas informações. E aí, quando chega na parte do endereço, ele vai pedir para eu colocar país, estado e cidade. Tá? São 3 caixinhas de seleção, 3 select box lá, país, estado e cidade. Beleza?
Quando tem Ajax, quando não tem Ajax, o que ele vai fazer? Selecionei Brasil, ele vai submeter a tela, aquele formulário com o Brasil selecionado. Vocês vão ver que vai recarregar a tela e é rápido normalmente. E vai voltar com o select box de estados ali, com todos os estados do Brasil. Aí você seleciona Rio de Janeiro, ele vai submeter a tela de novo, vai lá no servidor, vai buscar todas as cidades que existem naquele estado, Rio de Janeiro, e vai trazer no select box de baixo, vai popular o select box de baixo. O que o Glide Ajax faz? O que o Ajax faz, né? Nem Glide Ajax. O que o Ajax faz? Ele faz essa interação cliente-servidor sem recarregar a tela. Por isso que eu falo que é lindo demais. E a gente consegue fazer isso também dentro do ServiceNow. Então, se eu tivesse Ajax, eu ia selecionar Brasil, ele ia processar ali por trás, a minha tela é paradinha, processar por trás e ia popular já o meu segundo select box com os estados sem recarregar a tela, sem submeter a tela. E da mesma maneira, quando selecionasse ali o estado Rio de Janeiro, ele ia trazer todas as cidades, ia processar por trás, ia sair do client, ia lá no server, ia consultar, ia fazer um SQL, ia trazer estou falando fora ServiceNow, tá? Ia trazer todas as informações de cidades desse estado e ia popular o meu último select box. No ServiceNow existe o Glide Ajax. A ideia é a mesma, tá? Fazer interações entre client e server sem recarregar a tela, tá? Sem precisar submeter as coisas. Então é isso aí que o Vini vai demonstrar mais para frente. Boa. Vi que o Lucas perguntou aqui sobre a questão das melhores práticas, né, das boas práticas sobre o GetXML e o GetXML Await. Cara, eu vou falar disso, como o Lucão falou aqui nesse slide, tá bom? Um pouco da diferença dos dois, você já colocou aqui no texto, né, que o GetXML, ele é assíncrono, e o GetXML Await, ele respeita, né, a ordem de execução, ele é síncrono. Só que na questão de boa prática, pelo que eu li da documentação, na época que eu estava realmente vendo um pouco mais sobre isso, até coloquei aqui, a ServiceNow não meio que orienta a fazer isso, porque dependendo do seu client script, né, isso pode afetar em alguns cenários. Por exemplo, se você dentro do próprio client script, você tem algumas informações, algumas execuções que devem ser feitas, mas que você não necessariamente precisa de uma informação que venha do Glide Ajax, mas essa execução, né, tá depois da abertura e do fechamento do Glide Ajax em si, e você estiver usando um GetXML Await, aí sim, a execução desse código que está abaixo, ele vai esperar que o XML volte, né, que o Glide Ajax retorne uma informação do lado do servidor, para aí sim, depois que tiver esse retorno, ele vai continuar executando o código, vai executar o código de baixo do Glide Ajax. Então, por isso que não é o melhor a ser feito, porque muitas das vezes você vai ter, muitas das vezes não, mas tem alguns client scripts que você vai ter que fazer alguns tratamentos de dados que não necessariamente precisa da validação da informação que vai retornar do Glide Ajax. Então, para não ter essa quebra, você é melhor não fazer em alguns cenários, né? No caso do GetXML, que é esse cara aqui da esquerda, que é o que está na própria documentação lá, o primeiro exemplo que ele acaba dando, né, a maioria dos exemplos também, ele cria a função de callback, né? Então, se você colocar um código aqui dentro, várias linhas de código aqui dentro, no meio do Glide Ajax, quando você bota esse ga.getXML e faz a questão, bota como parâmetro aqui a função de callback, ela vai estar declarada logo abaixo, né, como uma função normal, ela vai estar declarada com a variável de resposta, puxando a resposta do próprio Glide Ajax, do próprio XML, que é essa linha aqui, tá? Essa funçãozinha aqui. Mas você pode colocar códigos aqui no meio e isso aqui não vai ser impactado. Ele vai passar para essa linha da função de callback, vai executar essa função, a função vai sendo feita de forma assíncrona, vai ser enviada. Esse código aqui no intermédio vai ser executado, e quando tiver resposta, ele vai retornar aqui na função de callback, e você pode usar aqueles dados, mas não necessariamente para de executar esse código aqui no meio do caminho. E também tem um ponto muito importante que eu só fui perceber sobre o GetXML Await, é que ele só funciona no escopo global. Então, se você tiver na empresa que a gente trabalha, por exemplo, que eu trabalho, hoje em dia, a maioria dos itens de catálogo são feitos de uma aplicação específica, né? Então, não é o escopo global, então a gente acaba não conseguindo usar o GetXML Await. Então, no nosso caso, né, se a gente for fazer um client script que não seja para catálogo, aí
às vezes consegue usar sim o escopo global, mas aí vê essa questão de se faz sentido ou não, se você vai ter que executar algum código naquele meio do caminho, entre esperar o retorno do XML, ou se você não precisa disso, não precisa esperar o retorno do XML para poder tratar esses dados, ou também se você tem algumas informações, como nesse cenário aqui, para poder executar e não necessariamente precisa de alguma informação do XML, porque aí você pode executar sem precisar esperar que isso aqui seja executado, caso isso aqui seja executado, tá? Não sei se tem mais alguma... Tem mais algum ponto aí, gente? Ou Tem uma levantar a mão? pergunta do Leandro aqui. O que é mais performático? Transportar / enviar do cliente para o server ou vice-versa? Um objeto JS, deve ser JSON, ou... objeto JavaScript ou objeto JSON? Cara, então, quando eu fui fazer transportando um objeto de fato, ele, para mim, naturalmente, acaba transformando esse objeto em uma string lá no atributo, né, de resposta do XML. Então, quando ele faz isso, eu acabo não conseguindo tratar esse objeto lá do lado do cliente. Então, eu transformo ele em JSON para poder ele ser anexado corretamente dentro do XML. E quando ele passa para o lado do cliente, eu faço essa troca, né, esse parse, para poder transformar ele de novo em objeto. Aí sim eu consigo acessar, né, esses atributos das propriedades dentro do próprio objeto para poder executar do lado do cliente. Não sei se o Eric, o pessoal quer complementar também sobre esse ponto, com outras experiências também. Não, cara, explicou bem. Essa é uma boa prática que a gente acaba... A gente não, né? Como uma convenção da própria comunidade, né? De ServiceNow e de JavaScript também. De sempre serializar o objeto que está tratando quando você vai levar pro cliente, né? Existe relatos de que algumas propriedades elas acabam se perdendo, né? Se você não faz esse tipo de processo. Não dentro do ServiceNow, mas quem faz a tratativa com o Ajax mesmo, por exemplo, né? No JavaScript puro. Então sempre é uma boa prática serializar, né? Transformar em um objeto JSON, em um JSON para depois mandar para o cliente. Boa. Agora aqui no próximo slide eu já começo com os exemplos de fato. Deixa eu dar um... Tá, esse primeiro exemplo aqui, ele é bem simples, que é basicamente o que eu estou falando aqui desde o início, dando esse primeiro exemplo, que é com base no... preencher automaticamente o e-mail e o telefone de um usuário com base no seu SysID. Então, você, por exemplo, tem esses 3 campos aqui no formulário, né? E você preenche ali o campo solicitante com o seu nome, e a partir disso, você quer que preencha automaticamente o e-mail e o telefone desse usuário. Então, vou aqui... Não, entrar na instância pessoal para poder a gente atacar esse carinha. Eu já criei o formulário para poder ficar mais fácil. Esse formulário de exemplo, para poder ficar mais fácil. Deixa eu duplicar aqui. Bom, então a ideia, né, é colocar aqui o nome do solicitante. Então, eu vou colocar aqui meu nome. E automaticamente ele preencher aqui o e-mail e o telefone do solicitante. Então, como é que eu faço isso, né? Primeiro eu vou aqui na parte dos client scripts, né, para poder fazer, porque realmente eu tenho o nome do usuário, esse campo aqui, como ele é um campo referência, tá? Ele é um campo referência lá para a tabela de usuários. Vou até mostrar aqui para vocês, para poder ficar mais fácil o entendimento. Ó. Olha, é um campo referência. Um campo referência lá para a tabela de usuários. Então, o que significa isso? Que, de fato, o valor que retorna desse campo aqui, se a gente quiser puxar o valor desse campo dentro do script, o valor que vai retornar aqui dentro é o SysID do meu usuário, não é o nome dele. Aparece o nome dele aqui justamente porque essa tabela tem como o campo, né, que aparece como display, o campo nome. Então, ele aparece aqui o meu nome. Porque na tabela de usuários, a coluna lá de nome está como o campo display que tem que aparecer
aqui para o usuário visualizar. Então, como esse é um campo referência, o valor que aparece para a gente aqui é o nome, só que salvo nesse campo aqui fica o sysid dos usuários. Tá? Então, eu vou vir aqui em Client Script, dentro do meu item de catálogo, mas o Client Script acaba sendo a mesma coisa para a utilização do Glad Ajax, tanto em Catalog Client Script como em Client Script de fato, padrão. Vou criar um novo aqui. Vou colocar só o exemplo 1 aqui como nome. O tipo dele, eu quero que ele rode tanto em desktop, que é no caso esse lado do back-end aqui, como também esse cenário aqui, né? Se você acessar o item de catálogo desse jeito aqui, eu quero que ele rode, como também eu quero que ele seja executado no portal também, se a pessoa quer abrir um item de catálogo pelo portal. Então, eu coloco aqui em todos. Aqui eu vou marcar esses dois checkbox, que eu quero que ele seja executado em todos esses momentos. Na visualização aqui está aqui, que ele rode, né, execute já o client script na visualização do formulário, como também lá na visualização do próprio protocolo que ele vai gerar. O tipo dele, eu tenho esses 3 tipos. Lá no início, quando eu mostrei para vocês o que era client script, Ô, Vini, eu falei que ele... Oi. só um detalhe aí que acho que a forma como foi compartilhada a tela, quando você clica no campo Select Box, mostra as opções. Aí se você aparece. puder só falar também, se não quiser Boa. parar o compartilhamento, só falar as Boa, opções boa. que tem. Valeu, Lucão. Cara, aqui no iType as opções são o todos, Service Portal e Mobile, ou também desktop. Então tem essa, tem essa, tem essa. Essas 3 opções. Então, se eu escolho aqui todos, né, que eu quero que ele rode e execute em todas as interfaces. O tipo aqui tem 3 também, on-change, on-load e on-submit. Tem falou bem rápido, que não é o foco, mas o que eu coloquei lá no que era o client script, né, lá nos primeiros slides, eu coloquei que ele pode ser executado no momento do carregamento dele, on-load, quando tem alguma alteração, on-change, e quando ele é submetido, que ele pode ser executado, né, on-submit. No nosso caso, a gente quer que esses valores aqui de baixo sejam preenchidos justamente quando esse valor aqui for alterado, né? Quando ele for preenchido com o nome de um usuário. Então, eu quero que seja do tipo onChange. Qual é a variável que eu quero, né? Qual é a variável que eu quero que ele fique prestando atenção para, se essa variável ser alterada, que ele execute o meu código daqui de baixo. Então, eu quero que ele fique olhando para a variável de solicitante, tá? Fique olhando para a variável de solicitante. E aqui, de fato, eu tenho o meu código. Deixa eu apagar isso aqui. Aquela primeira parte ali eu vou deixar. E aqui a ideia é eu já começar a estruturar o meu Glad Ajax, porque eu tenho que levar a informação do sysid do usuário, que eu peguei no campo solicitante, tá? E, com base nisso, lá no script include ele executar o script e tal, na base de usuários, e retornar para mim o e-mail e o telefone desse usuário. Então, eu vou aqui abrir meu Glad Ajax, daquele jeito que a gente viu. Aqui, eu coloco o nome do meu script include. Eu não criei um script include ainda, então eu vou vir aqui e vou criar. Então, script include. Vou criar um novo. Pronto. Aqui, ó, é aquele checkboxzinho que eu falei para vocês que a gente habilita que esse script include possa ser acessado pelo lado do cliente também. Ele tem um código aqui já pré-definido, aí se eu marcar aqui, ele altera esse código pré-definido, tá? E aqui eu vou começar a criar o meu... Na verdade, já tem, né? Então, eu vou pegar aqui o nome. Ô, Vini, acho que só a questão do espaço aí. Acho que ele pode gerar o nome da classe com espaço. Ah, sim, claro. Tá, aqui eu vou pegar o nome do meu... Valeu, Lucão.
o nome do meu script include, e eu vou jogar aqui justamente dentro do meu Glide Ajax, né? Do parênteses dele, com aspas. Aí aqui eu já adiciono o primeiro parâmetro, que é esse parâmetro aqui de nome sysparmName, que eu falei com vocês, né, que era justamente o nome do meu método que eu quero pegar aqui dentro, que vai estar aqui dentro do meu script include. Então eu não criei ele ainda, mas eu quero que ele tenha esse nome, por exemplo, usuário infos, que eu quero que ele retorne para mim informações do usuário. No caso, eu quero que ele retorne o e-mail e o telefone, são esses dois campos aqui, tá? E aqui eu preciso, então, essas duas primeiras linhas que eu botei do Glide Ajax são necessariamente obrigatórias, né? A primeira você coloca ali o nome do script include, e a segunda é o primeiro parâmetro, que é o sysparmName, que é o nome do método dentro desse script include que eu quero acessar. E aqui eu vou colocar o meu outro parâmetro, que é a informação que eu quero levar lá para o script include para poder ser executado. Com base nela, eu vou conseguir trazer as outras informações, né? Nesse caso, eu quero enviar o sysid do meu usuário, que é justamente o valor que vem aqui nesse meu campo de solicitante. Eu falei com vocês que é o sysid desse usuário aqui, que é o ID dele. Então, vou botar aqui mesmo usuário sysid como nome desse parâmetro. E aqui eu vou colocar um new value. Por quê? Porque se vocês forem ver, né, no client script aqui, ele tem essa function de onChange, né, que é o tipo do meu client script, e ele tem alguns parâmetros aqui. Um deles é justamente esse new value aqui. E esse new value é justamente o valor novo que foi inserido dentro desse campo aqui que eu setei no variable name. Então, como eu coloquei aqui no variable name, para eu pegar todo o novo valor que vinha no campo solicitante e ficar prestando atenção nisso, para executar esse script, ele acaba salvando nesse parâmetro aqui justamente o valor desse campo. Então, eu quero pegar justamente o valor desse campo e mandar lá pro script include, que ele vai me retornar as informações do usuário, né? Ele vai com o sysid do usuário e retorna para mim o e-mail e o telefone. Então, aqui o novo valor. Ô Vini, só um ponto que gerou uma conversa aqui no chat, acho que é importante ali só talvez esclarecer também. Quando você foi colocar ali o nome do script include, você colocou global. Aí, só esclarecendo, nesse caso não faz mal, porque também estão no mesmo escopo, né? Então, assim, não é necessário porque está no mesmo escopo. Agora, se você estivesse acessando esse script include através de um outro escopo, por exemplo, sei lá, do ITSM Catalog, por exemplo, aí seria necessário. Agora, como eles estão no mesmo escopo, não é necessário, mas não, nesse caso, nesse exemplo aqui, não faz diferença, tá, pessoal? Isso. Eu poderia colocar assim também. Já é habitual. Isso. Como está na mesma É sempre, escopo, né? sempre bom sobrar do que faltar nesse caso, né? Nessa situação. E aqui também teria que estar alterado, né, Lucas? Isso. Assim, escopos diferentes. Acessibilidade para todos os escopos. Boa. Vocês estão vendo agora, né? Eu tava pensando, esqueci que vocês não estão vendo. Se eu setasse assim, eu poderia acessar ele de outros escopos. A partir de outros escopos, acessar esse script include aqui, né? Sim, só um comentário sobre isso aí também, cara, a questão do escopo aí do script include, cara, parece coisa besta, assim, mas, pô, na hora do que você tá desenvolvendo ali, você vai chamar o script include ali e não tá funcionando, você coloca a aplicação, coloca o cacete A4 ali, não vai, pô, até você perceber, às vezes, que é só porque tá falando ali que não pode ser chamado de um escopo diferente, passa um tempo, porque em nenhum lugar, assim, tipo, você recebe um erro de feedback falando que é isso, saca? Então, você tem que estar bem atento, assim. Porra, eu já sofri, assim, de perder a hora já, sofrendo com isso aí, e quando fui ver, era uma besteira dessa, entendeu? Então, vou aproveitar para contar uma também, Tiagão. Tiagão tá falando aí, isso é importante, essas dicas, galera, são dicas de ouro. Uma que já aconteceu comigo, eu já perdi horas e horas também. Eu tinha feito lá um script include, que é, como o Vini falou, uma biblioteca lead, que tem um monte de função, método, né, o nome que vocês preferirem dar aí, que eu usava para converter data, fazer um monte de coisa. Aí um belo dia eu falei, pô, preciso usar isso aqui num client.
vou lá e vou fazer esse negócio client callable, né? Chamável ali pelo cliente. Então, é uma outra dica que eu dou para vocês que sempre dá treta. Depois que o código você já tem um script include já de muito tempo, o código está todo aqui dentro, nessa parte do script, onde o Vini botou ali o ServiceNow Training. Se já tiver salvo o script include, vocês não adianta ir lá marcar o client callable, porque ele não vai mudar o cabeçalho da sua classe. E ele não vai te chamar, entendeu? Vai marcar, vai aceitar que marcou, mas ele não vai mudar, ele não vai botar que essa classe agora ela estende a classe do Ajax, sei lá, abstrata. Tá vendo que tá mudando ali, ó, o cabeçalho? Então, se já tiver código, já tiver salvo o client script, vocês vão ter que fazer macetão, ó. Recorta tudo, joga no bloco de notas, vai lá, marca para ele botar, que sai vivendo e aprendendo de quem já sofreu. E aí vocês vão ver que ele vai botar o cabeçalho certo, aí vocês colam só os métodos ali dentro, tá? Então já aconteceu comigo. Boa. E aqui na minha quarta linha eu vou chamar justamente o XML, né? Vou chamar o XML e colocar aqui a minha função de callback. Beleza. E aqui eu já vou aproveitar e vou colocar ela aqui também. Declarar ela. Ela vem com parâmetros de response. Beleza. E aqui eu já faço aquela questão de salvar numa variável, né? Vou manter a variável com o nome de answer mesmo, de resposta, e colocar aquela sequência de métodos que ele puxa lá do meu atributo answer do XML. Beleza, por aqui eu vou parar por aqui, mas vou agora lá para o script include para poder dar sequência na criação desse método aqui. Ô Vini, peraí, antes de você ir para lá, a nossa reunião ela vai encerrar daqui a 2 minutos. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu já tinha até criado aqui a sala, Lori. Copia aí, já mandei, já gerei a sala, já mandei aqui o link. Tô mandando nos grupos também, tá? Vamos migrar lá para outra sala. Quem fez pergunta aí, se quiser já recortar para colar lá no novo chat, que a gente vai perder as perguntas que foram colocadas aí e o Vini não viu. E eu já tô indo lá para outra para receber a galera. Boa, fechou. Vamos migrar para lá para não matar a gente aqui. Se não for, aí é só server, tá? O que eu estava explicando ali, eu não sei se ficou claro, é que se você já tiver, ele não era client callable, e você já tiver toda uma estrutura de métodos ali para fazer diversas coisas, quando você marca, ele não altera o cabeçalho, e aí ele não vai funcionar se você tentar chamar via Glide Ajax, tá? Então aí você tem que fazer esse macetinho que eu passei. Quer dizer, isso aí acontecia na época que eu desenvolvi no ServiceNow, né? Não sei se a ServiceNow melhorou isso. Pode ser que ainda... Melhorou nada, cara. Aí, ó. Melhorou nada. E alguém comentou também, cara, eu não me lembro o nome da pessoa que comentou, mas é um ponto importante também, que isso acontece também na definição dos client scripts também. Então, se você está criando um client script de onload, por exemplo, você começa a escrever ele, você troca ele para um change depois, tem a mesma coisa, porque a função ali, ela começa com o nome, né? Tipo assim, onload, onChange. Então, não funciona isso. A pré-definição da função, ela só vai ser alterada quando você está criando mesmo. Acho que foi o Vitor aí que comentou, né? Ele mandou ali. Bora lá, Vini, manda bala. Tá no mudo aí, Vini. Boa. Não, que você estava falando também antes da questão de ser acessível, né? Tipo, estiver marcado, você pode acessar do cliente, do servidor e tal, tanto faz, de script, mas o método também tem que estar preparado para isso, né? De acordo com o parâmetro dele, né? Para ele conseguir aceitar tanto um parâmetro que vem do lado do cliente, como o Glide Ajax, ou do lado do servidor, né? É isso aí. Deixa eu pegar esse carinha aqui, que eu vou criar esse método aqui agora. Aí, né? Tipo, a única coisa que eu fiz aqui diferente do cabeçalho foi apertar o Enter aqui para começar a escrever os métodos. Aí aqui eu só crio um método dessa maneira aqui, como se ele fosse uma propriedade dessa classe, desse script include, e abro uma função aqui.
function, dou enter. Eu preciso colocar essa vírgula aqui, porque justamente é como se fosse uma classe que tem várias propriedades, né? Então, cada uma dessas propriedades é um index dentro dessa classe, então eu tenho que colocar vírgula, porque se eu quiser incluir um outro abaixo, não ter colocado essa vírgula aqui, ele vai ficar aparecendo um erro como se não tivesse tido diferença entre os dois, né? Isso até para o último também, aqui nesse caso, que é o primeiro também, é o único. Aí aqui eu vou começar a escrever esse meu método, e a primeira coisa que eu quero fazer é pegar esse carinha aqui, ó, pegar esse parâmetro que eu mandei, que é o new value, que recebe o valor do campo solicitante, que é o sysid do usuário, e eu vou criar uma variável aqui, usuário sysid, para poder salvar esse cara. Aí como é que eu pego esse parâmetro que vem do Glide Ajax, né? Eu uso essa... Quem já mexe com JavaScript conhece essa palavrinha especial aqui, diz, ponto, esse método getParameter, e aqui no parênteses eu coloco como parâmetro desse método, entre aspas também, eu coloco o nome do parâmetro que eu justamente adicionei aqui na linha do meu Glide Ajax, tá? Eu coloco esse carinha aqui. Pronto. Então, beleza. Então, aqui eu já tenho salvo aqui na minha variável o sysid do usuário. E agora o que eu vou fazer é para poder... O que eu quero fazer agora é interagir com o banco, né? Para poder enviar esse sysid e trazer algumas informações, que é, por exemplo, o que eu quero aqui é o e-mail e o telefone do usuário. Então, eu vou abrir aqui um Glide Record, que não é o foco desse papo, mas também uma outra classe /API do ServiceNow nativamente, né? Que a gente consegue acessar bom, nesse caso. Então, var gr-user, que é uma convenção, colocar igual do GA que a gente coloca para Glide Ajax. GR aqui é o Glide Record. Glide Record user, porque user é o nome da tabela que eu quero acessar. É igual a new Glide Record. E dentro do parênteses também, eu coloco o nome da tabela que eu quero acessar, que é a tabela de usuários, que é sysuser. Acho que vale a pena aqui abrir a sysuser, só para a gente dar uma olhada. Já teve também de SN úteis, que foi até com o Lucão, né? Mas esse carinha aqui que eu abri, eu apertei Command ou Ctrl /, ele abre essa caixinha para mim, para eu digitar, e essa caixinha é justamente uma extensão que tem no Chrome, que é essa aqui, ó, SN úteis. Aí eu consigo fazer várias coisas, uma delas, por exemplo, é acessar uma tabela. Aí eu vou acessar a tabela que eu coloquei aqui, né? E vou colocar aqui, eu quero justamente esses 3 carinhas aqui, ó, conhecidos, que tem as informações preenchidas do e-mail e do telefone. Então, eu vou mandar o sysid do Eric, por exemplo, eu quero puxar para ele dele o e-mail e o telefone. É uma coisa o meu e o do Lucão aqui embaixo. Então, eu abri um Glide Record aqui na minha sysuser, vou colocar de novo um gr-user, que é a minha variável que recebe aí que instanciou, né, esse Glide Record, ponto. Aí, no caso aqui, eu vou usar um método justamente que eu já faço essa busca de maneira mais automática pelo sysid, né? Eu procuro nessa base se existe aquele sysid, que é o get aqui, e dentro de parênteses, eu coloco aqui o sysid que eu quero colocar, que é justamente essa variável que eu criei ali em cima, na linha 5, que é o usuário sysid. Aqui eu vou colocar dentro do if. E vou explicar um pouco melhor para vocês como é que vai funcionar isso. Nesse caso aqui, na linha 7, eu instanciei, né, meu Glide Record nessa variável gr-user. E aqui na linha 8, eu faço essa busca, né? Se tiver algum registro que contenha esse sysid aqui, eu tenho que fazer alguma coisa dentro aqui do if, que começa na linha 9. Nesse caso, eu vou querer salvar dentro de um objeto JavaScript essas informações do e-mail e do telefone. Então, eu vou só aqui em cima, para ficar mais didático, eu vou criar um objeto usuário, por exemplo, que é uma variável. E eu vou adicionar duas propriedades nela. O e-mail, inicializado com uma string vazia, e aqui o telefone, uma string vazia também. Beleza. E aqui embaixo,
dentro desse meu if, eu vou justamente alimentar essas informações. Então, objeto usuário, ponto, e-mail, para acessar essa propriedade dentro do meu objeto, né? Recebe o gruser.getValue do campo e-mail. Vou explicar um pouco melhor do campo e-mail. O que eu fiz aqui nessa linha foi basicamente, né, acessar essa minha propriedade e-mail dentro do objeto usuário e salvar nela justamente a informação do meu Glide Record, né, que eu fiz. Então, acessei esse registro aqui com esse SysID aqui e, a partir disso, eu puxei o valor justamente do meu campo e-mail, que é esse campo aqui. Então, eu salvo essas informações aqui, essa informação aqui do registro, né, que eu estiver executando naquele momento, eu salvo essa informação aqui dentro daquela propriedade do meu objeto. Beleza? E a segunda linha, basicamente, é a mesma coisa, só que para o telefone. Recebe o gruser, aqui tem que ser entre string mesmo, entre aspas, tá? Para receber o name desse campo. No caso aqui é o fone. Pronto, beleza. E eu poderia fazer assim, para retornar esse objeto lá via XML lá pro meu lado do cliente, tá bom? Meu client script. Só que, como o Lucão falou também, questão de boa prática, eu vou usar aquele métodozinho do JSON.stringify, que recebe um objeto dentro dele, para justamente pegar esse objeto aqui e transformar ele num JSON. E, de fato, retornar lá para o client script esse JSON aqui. O JSON referente a esse objeto aqui, ao invés de retornar o objeto de fato. Então, quer dizer que lá do lado do cliente eu vou ter que fazer um JSON.parse para poder transformar esse JSON aqui, que é semelhante a esse objeto aqui, em um objeto de novo para poder acessar essas propriedades. Tá? Então, beleza, deixa eu conferir isso tudo certinho. Vou salvar. Deixa eu ver aqui. Fiz alguma besteira. Caraca, nem salvou. Nossa. Deixa eu botar de novo. Tava impersonando alguém, ou Vini? Pior que não. Pior que não. Mas bom que eu tenho aqui a colinha. Então a colinha eu já pego e jogo aqui. Boa. Tá igualzinho. Deixa eu ver se tá igual mesmo. Exatamente. Não funcionou? É isso? Eu não vi, porque meu filho chegou aqui. Deu um erro. É assim, quem sabe faz ao vivo. Why action with name undefined on table sys script include. Eu acho que salvou e deu um bug, eu acho, no sistema. Ô Vini, eu acho que é porque você está tentando salvar pelo botão do script ali, só que você não submeteu ele ainda. Eu acredito que esse botão aí só funciona quando o script já está submetido, tá ligado? Ah, peraí. Deixa eu pegar um nome igual aqui para não precisar trocar aqui no lado. Peraí. Fazer de novo, vou mandar eu de novo. Pronto. Beleza. Você diz salvar por aqui então, né, Thiago? Isso, clicar em submit ali, ó, ao invés de clicar nesse save direto da barrinha de escopo ali. Boa.
Agora ficou de boa. Tá, e tá, carinha, aqui eu deixei ele aberto já pra gente já mexer nele para outros exemplos. Valeu, Thiagão. Demorou, mano. E aqui tá o meu, tá? É o mesmo nome que eu coloquei lá, o mesmo método. É o mesmo método. Aí eu já mandei o novo valor, que é o SysID, né? E tô aqui com a minha função de callback, criada direitinho. E agora eu só vou primeiro, para a gente ter certeza do que está acontecendo, eu vou fazer um alert dessa resposta aqui, que ele me retornou, tá bom? Vou salvar. Agora vim aqui no meu formulário. Vocês estão conseguindo ver direitinho ou está com zoom? Seria melhor colocar mais um? Aqui tá tranquilo pra mim. Cara, eu tô vendo bem também. Como geralmente eu enxergo mal, eu acho que é um bom parâmetro aí. Boa. Tá, tranquilo. Então eu coloquei aqui o meu nome, né? E ele retornou aqui o e-mail e o telefone. E o telefone, só que ele retornou zerado. Deixa eu ver se aqui no meu usuário tá direitinho. Tá direitinho. Deixa eu dar uma olhada no script include. Quando acontece esse tipo de coisa aí, você tem que começar a debugar, né, pessoal? Então, o alert é o melhor debug que tem para cliente, não existe melhor. Tu já joga um alert ali, vê se tu tá pegando certo, que tá vindo do teu cliente, e lá do outro lado você pode usar o JS Info, né, lá no script include, para ver se vai bater no log que você tá pegando, as informações que estão sendo geradas ali. Então você vai debugando. Use.getValue do e-mail. Oi? Falou alguma coisa? Não, nada. Ó, tu não executou essa query aí. É aqui em cima. Tu executou ela? Tu botou aí... O get ele já faz isso. Cadê? Onde que vocês estão fazendo? Na linha 12 ali. Linha 2, tá, beleza. Não funcionou? Foi isso, Vini? Ele tá vindo vazio. Quer ver? Cara, tá indo vazio, ele não entrou. Como que tá o script, o client script lá? Olha lá, ó. Esse carinha aqui. Volta lá no script include, por favor. É o nome do parâmetro ali, ó. Tá sysparm, usuário sysid, e aí tá só o usuário sysid. Eu colei da minha cola e na cola tava diferente o Pode crer. parâmetro. E olha que legal, aproveitando isso aí, ó. Peraí, não faz nada, faz igual o João Kleber. Parou. Como é um negócio client-server, o Vini mexeu no server, ele não precisa nem recarregar o item de catálogo dele aí. Porque ele vai lá, vai rodar a coisa que atualizou lá, sem precisar recarregar. Olha aí, antes de funcionar, o negócio já funciona. Entendeu? Tu mexeu no server, tu não precisa mexer no client. Precisa recarregar um item de catálogo que ele já vai... Olha lá, viu? Já pegou certinho, ó. Lindo demais isso aí. Certinho mesmo, pegou o botão certinho aqui. Agora, só setar lá dentro nos campos certos esses valores. Então, eu faço usando o GlideForm, ponto set value, normal. O e-mail pegando só primeiro, eu vou fazer aqui mais um pontinho. Eu vou botar meu objeto usuário é igual a JSON, parse, JSON.parse, e eu vou receber aqui como parâmetro a minha variável answer, justamente ela. Vou comentar aqui que a gente não precisa mais dele, porque justamente eu mandei como JSON, né? Então aqui, como eu vou querer acessar cada uma das propriedades, né? Propriedades aqui de e-mail e de telefone,
Então eu tenho que, de novo, transformar isso em um objeto JavaScript para poder acessar essas propriedades. Então, só ver aqui dentro. E aqui eu acesso cada uma delas. O nome do meu outro campo, ele é... Esse aqui é e-mail, outro telefone mesmo. Telefone. Telefone também. Beleza. Salvar aqui para a gente testar de novo. E ele preencheu para mim, nos 2 campos que eu preciso. Cê é Show de louco, bola. cara. Ave Maria. É bruxaria. É magia negra esse negócio aí, cara. Ah, beleza. Acho que agora vale a pena já ir logo, por exemplo, 2, porque eu não sei quanto tempo falta ainda. Acho que ele é bem legal também. Alguém tem alguma dúvida nesse? Alguma coisa no chat? Só magia, só magia. Eu não consegui nem entender, não cheguei nem no nível da dúvida. Brincadeira. Top, Vini. Isso aí é lindo demais. Ajax lá de Ajax é bonito e funciona e bem utilizado, né? Porque também tem isso, não dá pra chamar por qualquer coisa. Mas é legal pra caramba. Verdade, né? Aí aqui, o segundo exemplo, justamente eu vou preencher, o usuário vai preencher o CEP, no campo CEP que tem ali embaixo, e automaticamente vai preencher as outras informações de endereço do usuário, só que ele vai preencher essas informações via API, e não de uma base que já tem dentro do ServiceNow. Então a gente também consegue fazer isso via Glide Ajax. Tá, mas a ideia é basicamente essa, né? Você digita um CEP aqui, ele já preenche automaticamente nesses campos aqui de baixo as informações de endereço do usuário. Vamos fazer lá. Deixa eu abrir aqui o formulário de novo. Essa daí, Vini, vou pedir pra tu colar, né? Copia e cola geral ali da tua colinha mesmo, pra gente não passar muito do horário. A galera já tá começando a cansar aí, né? Vai chegando 10 horas. Não, tranquilo. Então, exemplo 2 aqui, em todos. Eu também quero que seja on-change. No campo CEP, né? Então, quando o usuário alterar o valor do meu campo CEP, eu quero que ele execute isso. E eu vou pegar a minha colinha aqui. O script. Nesse script, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu coloquei 2 maneiras, né, que eu ia ver aqui com vocês, mas o Glide Ajax, passando direto para o Glide Ajax. Eu vou mudar aqui o nome, né, do meu script include. Aqui, o método, eu vou manter ele, que eu vou acabar fazendo do mesmo jeito. O novo valor aqui no parâmetro CEP, eu vou mandar o new value, que recebe justamente o CEP que o usuário digitou. Minha função de callback, tudo igual, eu fiz no outro exemplo, tá bom? Eu também faço um parse aqui, que eu crio um objeto lá. Mas agora vamos para o script include, para poder ver justamente o que é de diferente ali, depois complementar. Vou dar aqui 2 enter para poder escrever um novo método. Aí o método é basicamente esse carinha aqui, tá? E ele tem outras informações importantes, né? Que nele eu não usei um LED record, porque eu não quero trazer informações da base de dados do ServiceNow. Eu quero fazer uma requisição para uma API. Então, aqui na primeira variável, eu faço justamente o que eu fiz aqui em cima.
eu pego lá o meu parâmetro CEP do Glide Ajax, parâmetro CEP, salvo nessa variável, e aqui eu já crio outra variável de endpoint, aí eu salvei aqui, né, criei aqui, concatenei parte do endpoint com o meu CEP e o resto do endpoint. Eu peguei isso justamente da própria documentação da Via CEP, que é essa API, né, que a gente manda para ela um CEP e ela retorna para a gente as outras informações de endereço, algumas outras informações, tá? Eu não vou usar todas. Então, beleza, aqui eu já criei, né? Aí, o que utiliza, né, justamente essa APIzinha aqui nativa do ServiceNow, que é essa REST Message V2. Depois, para dar uma aprofundada, acho que vale a pena dar uma olhada nela, que ela tem uns métodos específicos para poder fazer requisições a APIs externas. Então, eu criei essa variável request, eu seto aqui na linha 25 o meu método, que é um GET, né? Eu quero fazer uma consulta em uma API, eu quero retornar informações, que é uma consulta. Eu seto o endpoint, que é essa variável que eu criei aqui em cima, e salvo aqui na minha variável response justamente a execução dessa requisição. Aí já salvo também outras duas informações do status, né? Porque quando você faz uma requisição API, você tem alguns status que podem dar, 200, por exemplo, de sucesso, 200 de registro criado, 400 pode ser um erro, 500 também. Então, nesse caso aqui, eu salvei esse status da minha requisição, da resposta, né, dentro dessa variável, e aqui o meu payload que veio como resposta da requisição que eu fiz nessa API. Que eu fiz uma requisição lá, se a gente ver rapidinho aqui na documentação, o formato de retorno é justamente um JSON, que a gente já falou dele, que é esse formatinho aqui, com as informações do endereço. Então, eu salvei nessa variável aqui. Aí aqui eu verifico se o status, né, dessa requisição API foi bem sucedida, 200. Se for bem sucedida, eu retorno esse JSON, que é o payload das informações, né, com o endereço completo, que é o logador, o bairro, cidade, etc. Só copiar esse carinha aqui, vou salvar o meu método novo no script include. Aí o Eric tinha falado, né, que é uma coleção, né, uma biblioteca com vários métodos, várias funções. A gente tem duas aqui, ó, separadas por vírgula. Aqui eu substituo o nome do meu método, era o mesmo. O outro parâmetro é o CEP, como eu falei. A minha função de callback do mesmo jeito também, com a variável answer, puxando o atributo answer do XML. E aqui dentro eu faço um parse, né, do JSON que eu estou retornando, que é esse JSON aqui, com o meu payload de resposta da requisição da API. Aí, beleza. Aí aqui eu poderia ter feito o que está comentado aqui, tá? Que é justamente o que eu fiz no outro client script, que é o gform.setValue, aí o nome da variável aqui, vírgula, o valor que eu quero setar para aquela variável. Aqui eu estou acessando o objeto, né, o meu objeto que eu criei aqui em cima, que eu fiz o parse do JSON, ponto a propriedade logradouro, porque ele vem nesse formato aqui, ele vem nesse formato aqui. Então, objeto.logradouro, objeto.bairro, objeto.cidade, que é a localidade, objeto.estado, que é o UF aqui. Mas nesse caso aqui, uma outra alternativa também é fazer um forzinho que percorre um array de variáveis, tá? Aí esse array aqui de cima, ele contém todos os names dessas variáveis que é do meu formulário. Aqui, ó, todos os names dessas variáveis aqui. Aí nesse caso aqui é só para poder ficar um código mais enxuto, que eu faço um gform aqui também, só que apenas com uma linha de código gform, que eu acesso justamente o name dessa variável, né, que é cada index daqui do meu array, e acesso também a propriedade, né, desse objeto. No caso aqui foi tipo objeto, endereço, ponto localidade, para eu acessar, que é a mesma coisa do que fazer isso aqui. Então, basicamente isso, com um forzinho fica mais enxuto o código. Aqui dá no mesmo. E aqui em cima também eu criei, né, para poder ele limpar, esse clear aqui, para ele limpar o valor dessas variáveis também, quando eu estiver carregando o próprio formulário, ou o CEP estiver vazio. Por exemplo, a pessoa tirou o CEP dela que estava ali, eu quero que limpe os valores dessas variáveis. Aí eu fiz um forzinho aqui também, limpando os valores da variável. Deixa eu salvar e testar.
Nossa, meu próprio CEP aqui. E ele preenche aqui para mim direitinho. Olha que As coisa bonita. informações. Muito bom. Caraca, E a velho. mágica, e a Mas, mágica. mas, por um mas dia. pega só CEP do Rio de Janeiro? Vamos pegar um CEP lá do Celcinho. Cadê Celcinho? Celcinho tá calado aí. Ixi, Maria. Lá dessa Coloca quebrada aí, coloca Celcinho. Qual o coloca CEP, qual o aí. CEP dessa quebrada aí, pra gente ver? Aqui é Do quebrada de Maranhão, do malandro, Maranhão. os caras não vai nem achar ali, cara. 032 26 050. Ih, Ah, pegou, rapaz. Tá vendo? Olha, Qual Funciona. é o seu número aí, Celcinho? 23. Não, mas peraí que... Ah, sacanagem, velho. Caguetou o endereço agora, hein? Aí, Ó, velho, aqui é ruim aí de se enrolou. Agora a polícia vai chegar, hein? Agora já sabe onde ele mora. Aqui é pique Morro do Dendê, é ruim de invadir, hein, cara. É, Maluco. muito bom. Cara, esse aqui é o outro exemplo, né? O segundo exemplo. E o terceiro exemplo, com base nesses endereços, né? Nessas informações do endereço que a gente pegou, a gente, ao submeter o formulário, a gente preencheu um campo lá da tabela de usuários, que é o campo full address, que é o endereço completo, tá? Com essas informações do endereço, o logrador, o número, etc., tudo concatenado. Tudo concatenado, tá? E necessariamente vai ter que ter informação do número, que é uma informação que o usuário tem que preencher. Só que isso fica mais simples, né? Porque como vai ser ao submeter o formulário, esse campo está como obrigatório, o usuário sempre vai ter que preencher esse valor aqui, para poder submeter. Então vamos lá para poder fazer o terceiro exemplo. Aqui o padrão mesmo, já estava fazendo, e aqui eu vou escolher o tipo on submit. Eu quero que ele faça isso no final, quando o formulário for submetido. Aqui eu vou colar minha colinha também e passar por ela com vocês. Aqui eu só comentei do início, tá? Só como o formato do endereço deveria ficar concatenado, tá bom? E aqui a função é on submit. Aí, igual eu fiz das outras vezes, né? No exemplo 2, eu criei aqui um array com todas as minhas variáveis, os names dela, né? E aqui eu estou puxando e salvando nesse meu objeto endereço todos os valores dessas variáveis, tá? Direitinho, colocando o CEP e o CEP, logrador e o logador, bairro, localidade, e o F, para ficar basicamente assim esse meu objeto endereço. Esse é um exemplo. Aí aqui embaixo, nessa linha 22, eu só criei uma variável mesmo, endereço concatenado, e aqui eu fiz a concatenação direitinho nesse formato que eu comentei aqui em cima, na linha 1, para ficar bem no esquema direitinho. Porque cada uma dessas informações aqui estão salvas nesse meu objeto endereço como propriedade, são informações justamente que aqui nessa linha 8 eu joguei lá dentro do meu objeto, puxando dos valores das variáveis, de cada uma das variáveis que já foram preenchidas com o client script anterior. Aí aqui embaixo, depois, é que eu abri meu Glide Ajax para poder, através desse Glide Ajax, eu preencher lá o meu campo na tabela de usuários. Eu vou abrir aqui já minha tabela de usuários. Eu vou filtrar aqui para o nome do Eric. Esse campo aqui que a gente quer preencher com o endereço concatenado do usuário. Então, deixa eu pegar aqui e alterar também o script include. Ó, tem 2 métodos já. Vou botar meu terceiro método aqui. Que é esse método de preencher endereço no usuário. E basicamente o que ele faz é salvar nessa variável user_sys_id o meu parâmetro do usuário, que foi enviado lá pelo client script. Se a gente for ver, ó, aqui no client script tem o meu nome, né, do método, que eu vou já substituir aqui o nome do script include.
que aqui está o diferente, fez minha colinha, tá? Aí aqui tem o nome direitinho do meu método, que está igual. E aqui o parâmetro do usuário é esse que eu estou puxando aqui na minha variável. Na minha variável usuário SysID. Então, usuário. E ele basicamente manda para mim o valor que foi colocado no meu campo solicitante, que é o SysID do usuário. Então eu envio o SysID do usuário para cá e também envio também aqui outro parâmetro, nesse caso é um GlideJax com 2 parâmetros personalizados, tá bom? Que eu estou enviando, ó, tem 2. O segundo é o endereço concatenado, que é esse carinha aqui, que eu estou enviando justamente o meu endereço concatenado, que é essa variável aqui na linha 22, que eu fiz a concatenação de cada propriedade do endereço de acordo com o meu exemplo aqui de cima, da linha 1. Então, eu estou mandando, ao invés de um parâmetro no GlideAjax, esse carinha aqui é diferente, estou mandando 2 parâmetros personalizados. Além do nome do método, eu estou mandando o valor do usuário, o SysID do usuário, e o endereço que eu acabei de concatenar aqui em cima. Então, são 2 parâmetros, só ver nas variáveis aqui. E aqui, de novo, eu faço um glide record na tabela de usuários, fazendo de novo aqui um ponto get com o SysID dele, para poder buscar pelo registro daquele usuário, um registro de usuário que contém aquele SysID. E aqui dentro eu faço um grUser.setValue, para poder setar no registro que ele encontrou daquele usuário, ele setar o valor no endereço completo, que é o meu parâmetro aqui de cima que eu capturei, no campo da tabela de usuários, o full address, que é esse campinho aqui. E eu dou um update aqui, que é um dos métodos do Glide Record, é você atualizar um registro dentro de uma tabela. Vou salvar aqui meu script include e continuar falando do GlideAjax. Aqui no GlideAjax, na verdade, eu tenho uma função de callback, só que não necessariamente eu vou precisar usar ela, porque eu não estou retornando nenhum valor, nenhuma informação, nenhum dado lá do lado do servidor para o lado do cliente. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo é mandar, engatilhar a execução no script do lado do servidor, somente isso. Mesmo que ele não me retorne nenhuma informação para eu usar de fato do lado do meu cliente. Então eu só abri a mesma função aqui de callback e dei um retorno nela, porque não faz diferença. Eu não vou usar nenhuma informação que veio lá do lado do meu servidor para usar do lado do cliente. E aqui na linha 30, eu só coloquei mesmo uma informação, né, uma Edge Info Message, que é aquela informaçãozinha que fica verde ou azul aqui em cima, com esse texto. O endereço concatenado foi adicionado ao usuário. Então, esse GlideAjax foi um pouco diferente, porque ele tem 2 parâmetros personalizados, tá? E a função de callback dele não traz nenhuma informação do servidor para eu aproveitar aqui dentro do client script. Eu só mandei executar um código lá dentro que estava dentro do script include, para executar do lado do servidor. Nesse caso, foi popular uma informação dentro de um campo de uma tabela, com base no que foi descrito pelo usuário dentro do formulário, do lado do cliente. Ô Vini, aí você poderia aproveitar o próprio update para, de fato, mostrar aquela mensagem que o usuário foi atualizado, né? Sim, tipo, sim. if update, retorna true. Aí se você receber true, você sabe que foi atualizado. Seria uma maneira de reaproveitar o retorno, né? Isso, também, verdade. Se ele foi atualizado, eu retorno para cá como true, aí colocava aqui essa mensagem. Uhum. E aproveitar essa função de callback, né? Para não ficar vazio. Boa, Lucão. Uma pergunta aqui, Vinícius. Lá no campo CEP, se a pessoa digitar o CEP errado, tem como mostrar uma mensagem de erro? Tem como criar um client script para poder ter essa validação do CEP, entendeu? Tipo, número de caracteres, se vê na formatação que a API precisa, entendeu? Antes de enviar a requisição da API, por exemplo, ela precisa que a formatação seja essa sem hífen. Então, a gente consegue fazer um outro client script para poder criar essa validação ou no mesmo também criar essa validação e já brecar ali o preenchimento desses campos, de fato a requisição para a API se o formato estiver errado. Aí exibir mensagem de erro aqui em cima ou no próprio campo. É uma boa também. O Wesley botou aqui regex, né? Então é isso mesmo. Você faz a máscara ali com regex.
Também pode fazer o regex no próprio... acho que tem um regex do CEP que é nativo do ServiceNow, né? No campo, não sei. Não, acho que Agora CEP fiquei na não tem, dúvida. não. É pra Sabe, CEP ter que vários. criar. Mas é fácil dá de pra fazer criar. também. É. Sim. Quantidade de caracteres, também se tem... No caso da API, eu acho que ela aceita também com hífen, se colocar aqui, mas criar essa validação. Conseguiria sim. Beleza. E aí, galera? Perguntas? Aproveitem aí que agora a hora é agora, hein? Depois, para trazer o Vini de novo aqui, vai ficar caro o negócio. Quem dera. E aí, Nossa. alguém? Eu vou só submeter aqui, Eric. Eu preenchi o número aqui, vou submeter e ver se ele vai preencher aqui no caso do seu usuário, né? Deixa eu botar o seu usuário aqui em cima. Como é que Vou eu testar faço pra ver se aprender funciona. essas coisas aí, ô Vini? Participa das palestras, aulas, vídeo no YouTube do ServiceNow Training. Boa. E é tudo gratuito, cara? Tem que pagar mensal? Tem mensalidade? Pô, os caras estão Tudo fazendo um gratuito. merchan legal aí, pô. Aí Tudo sim, gratuito. hein? Esse Gratuito. convidado a gente tem que trazer mais vezes, Lucão. O cara faz 0,800. até merchan pro grupo aí. Cara, Excelente. excelente. Nem foi combinado. Aí preencheu aqui o endereço completo concatenado do Eric, no caso. Muito bom. Beleza? É louco, cara. Excelente. É louco. No Edge eu já Tem uma peguei. playlist lá no YouTube, uma playlist. Os caras estão voando, hein? Vou contar um negócio pra vocês. Os caras estão voando, hein? É isso aí. Muito bom. E aí, Agora galera? tem mais um exemplo. Antes de passar para o último exemplo, se alguém tiver alguma dúvida aí. E aí? Cara, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Mas acho que depois de hoje aí, eu espero não errar mais no Guajajax agora. E aí, o que a gente vai? Pessoal, eu acho que... Ô, Vini, eu acho que é melhor a gente encerrar, cara, porque já tá tarde pra caramba, a galera tá indo embora aí. Tá? Ah, fechou, então. Tu falou que vai mandar a apresentação pra galera, né? Depois, Isso, se tu puder manda para você, compartilhar lá, grupo, né? mandar no grupo. O que eu ia falar também. Pessoal, esse negócio de Ajax dominando isso aí, vocês vão ter possibilidades mil dentro da plataforma. Sim, vai abrir o horizonte, tá? E não é um negócio difícil. Tem coisa em ServiceNow que o pessoal, verdade, vende, paga mistério, né? Fala que é difícil, integração, então o pessoal fala que é difícil. Cara, o processo às vezes é muito mais difícil do que a própria integração. E o Ajax também. Depois você entende como funciona ali, cara, vai embora. Entendeu? Exatamente. Alguém tem alguma pergunta pra gente partir aí pros nossos ditos finais? Aí, Lucas levantou. Manda bala, Lucas. Sobre essas integrações, tem como fazer outro tipo de integrações com outros tipos de sites, como Mercado Livre. Tudo é possível no ServiceNow. Inclusive, aí já fazendo merchan, tem uns vídeos de integrações aí. O Thiago, que é esse que tá aqui toda hora falando que aprendeu o Glide Ajax, Thiago é o maior charlatão. O cara sabe tudo e mais um pouco de ServiceNow. Tá aí falando que não sabe, conhece tudo. Acho que ele foi embora, né? Cadê? Ah, não, tá aqui, o Thiagão tá aí. Ó. Aí, Ele fechou a câmera que ele vai abrir, quando ele abrir de novo, ele vai abrir com terno, que ele gosta de usar um terno lá que ele tem. Enfim, histórias. Mas, cara, tem como integrar, né? Tudo depende da outra plataforma. Do ServiceNow, da parte do ServiceNow é tranquilo de fazer integração. Aí depende da outra plataforma se ela tem... Se ela tem essa possibilidade. Beleza? Aí, ó. O Celcinho tá dizendo que ele usa há 10 anos o mesmo termo. Vamos lá. Alguma pergunta mais, pessoal, pra gente partir pro final aí? Não? Beleza. Então, ó, antes da gente terminar, eu falo que aqui é o seguinte, Vini. Sentou e sorriu, a conta dividiu. Então, já tô botando o seu LinkedIn aí pra galera te... seguir, te adicionar aí, também, podem mandar aí um monte de chamada aí, de pedido de conexão. Lembrando que LinkedIn não é Instagram, nem Facebook, então temos que aumentar o nosso network, então podem adicionar o Vini aí pra caramba, beleza? Não precisa ter medo, ele vai aceitar todo mundo. Gravando. Uma outra coisa que a gente tá falando aqui, falei na reunião anterior pra caramba, e o Vini falou também, cara, o YouTube. Tem muito conteúdo legal lá no canal
Quem não tá no canal lá, segue lá, porque tem muita coisa interessante, né? De vez em quando eu mesmo entro lá para pegar informação, né? Participo das sessões aqui, entro lá, porque a gente não lembra de tudo, então tem muita coisa interessante, muito assunto legal, do assunto mais simples de ServiceNow aí até coisas complexas, passando por projeto, passando por processo, passando por um monte de coisa, falando de modos específicos. Então, quem tiver curiosidade de dar uma olhada lá, manda o meu link. Bora. Aí, ó, vocês pediram, vou mandar. Vou mandar o meu LinkedIn aí, galera. Tá aí também, quem quiser me adicionar, fique à vontade. Tá? Vamos partir para nossa foto agora, final. Então, quem quiser aí, o Lucão já trouxe a sua assistente para participar da foto. O Thiago também. Esse é o teu assistente, né, Thiagão? Até daqui a pouco, né? Por pouco tempo vai ser o gato. A gata, né? Tá no mudo aí, se estiver falando. Bom, vamos lá. Aqui, cara, subiu querendo atenção. Ela sempre tá aí. Quem é que vai abrir a câmera aí? Celcino vai abrir a câmera para mostrar seus braços musculosos. Aí, tá enviando. Então, vamos embora. Vou partir aqui para fazer o print. Tô sem câmera. É um mentiroso do caramba. Como é que tá sem câmera? O cara tem um computador... Porra. Diretoria, o computador do Celcinho, hein? Ele não perde essa mania. Bora lá, galera. Vou fazer o print. Todo mundo naquele sorrisão bonito. Qual sorriso? 2, 3 e... Muito bom. O Celcinho, a foto dele já ri direto, né? Então não tem problema, tá sempre rindo lá. Você pode tubar ele de demanda que ele tá sempre rindo lá. Pronto. Muito bom. Deixa eu salvar aqui antes que eu perca, porque eu já perdi uma vez essa foto e não foi legal. Tchau. Beleza, pessoal, salvo. Vini, muito obrigado, cara, por ter vindo. Foi show de bola aí a apresentação. Tenho certeza que a galera curtiu. O assunto que agrega bastante. Olha o Hélio aí. Fala aí, Hélio. Pode falar. Não, só sem querer mesmo. Tava querendo bater palma, acenou. É normal, acontece. Exatamente. É raro, mas acontece muito. Muito bom, Vini. Quer falar alguma coisa aí, cara? Não, mano, foi uma honra. Primeira apresentação aqui no ServiceNow Training. E obrigadão por ter chamado aí, pessoal. Valeu demais. Bastante. Muito bom, cara. Volte mais vezes, tá? Com certeza. Show de bola. Então é isso, galera. Valeu. Nos encontramos na quarta que vem, nesse mesmo bate-horário, com o nosso próximo convidado. E, ó, fiquem aí já Tô falando agora aqui no nosso grupo de administradores, que a gente, tudo dando certo, a gente vai trazer o diretor Latam da ServiceNow, que é o Sandro de Camargo, que já esteve aqui uma vez com a gente. A gente vai fazer no modelo do Snowcast aí, o podcast. Vai ser maneiro pra caramba. O Sandro é um cara sensacional. Ele fica lá nos Estados Unidos. É brasileiro, mas fica nos Estados Unidos. E ele é o diretor Latam, né? Pra quem não sabe, Latam, aí a América Latina toda tá na mão do cara. E o cara, assim, eu falo que as horas desse cara valem muito, né? Ainda ganha em dólar, né, pessoal? Então a gente tem que aproveitar aí, porque... trazer um cara desse calibre não é fácil. E ele deve vir aí, vamos ver. Eu vou anunciar já aí, assim que eu acertar a agenda. Deve ser no início de abril ali, possivelmente dia 5. Estamos fechando a agenda, tá? Fiquem ligados aí. Vamos embora. Mas faltar aula é mole, Diego. Não pode perder essa reunião e esse network. Valeu, galera. Vini, muito obrigado. Aí a aula ele assistiu no telefone. Muito bom, pessoal. Um abraço. Boa noite. Valeu, aí. pessoal. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Vini. Parabéns. Valeu. Tchau. Boa noite pra todos aí.